Eu vou te mostrar quanto rende R$ 25.000 no fundo imobiliário MXRF11, mas antes eu vou dar uma pincelada aqui para mostrar para você como que funciona o MXRF11, indicadores, rentabilidade, até para que depois você consiga analisar e avaliar qualquer outro fundo para decidir se é ou não um bom fundo para você ter na sua carteira de investimentos. Eu me chamo Matheus Machado, não sou nenhum profissional em investimentos, eu simplesmente compartilho aqui nesse canal um pouco do meu conhecimento e das minhas experiências com os investimentos. Então tudo que eu mostro aqui é o que de fato eu faço com o meu dinheiro. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve porque regularmente eu trago vídeos relacionados a isso. E eu já falei aqui nesse canal sobre o MXRF11 e vários outros fundos, mas como sempre tem pessoas novas chegando aqui no canal, é válido eu dar uma explicada aqui novamente. Aqui no site do Investidor 10 a gente tem algumas informações, como por exemplo a cotação. Uma cota do MXRF11 está custando aqui R$ 9,47, ou seja, com R$ 9,47, você compra uma cota desse fundo e já começa a receber ali os dividendos a partir do próximo mês. A rentabilidade dele aqui também está bem interessante, 12% ao ano, né, que é o Dividend Yield. A gente tem aqui também o P/VP, que está 1,01. Ah, Matheus, e o que significa P/VP? O P/VP indica se o fundo está caro, se ele está barato, se ele está no preço justo. Acima de 1 significa que ele está caro, que ele está sendo negociado a um preço acima do que ele realmente vale. O P/VP abaixo de 1 significa que ele está barato e em 1 significa que ele está sendo negociado num preço justo. Ah, Matheus, então eu nunca posso comprar um fundo imobiliário que esteja com P/VP acima de 1? Não necessariamente. Se você viu que é um bom fundo, fez análise e faz sentido para você ter aquele fundo na sua carteira, você pode sim comprar ele estando acima de 1. Obviamente que não pode estar muito acima de 1, mas no exemplo aqui do MXRF11, 1,01, não tem nenhum problema você comprar ele um pouco acima do preço justo. Eu, por exemplo, compro o fundo imobiliário que está com P/VP acima de 1. Exemplo, eu estou lá, analiso minha carteira de investimentos de fundos imobiliários, vejo que um determinado fundo está faltando algumas cotas para me alcançar ali a meta, né, que eu defini, a porcentagem que eu defini para minha carteira daquele fundo, vou lá, vejo que o fundo está com P/VP um pouco acima de 1, eu compro mesmo assim para equilibrar a minha carteira. A liquidez diária dele aqui está acima de 10 milhões de reais por dia, ou seja, isso significa que esse fundo é muito negociado na Bolsa de Valores. E isso é bom e faz sentido, né? Tendo em vista que o MXRF11 é o maior fundo que a gente tem na Bolsa. E aqui a gente tem uma outra informação importante, que é o MXRF11 é um fundo de papel. Isso significa que ele não tem imóveis físicos, ele investe majoritariamente em CRIs, que são dívidas do setor imobiliário. Isso significa que quando você vai lá e compra uma cota do MXRF11, ele pega esse seu dinheiro e empresta para o financiamento imobiliário, para uma construtora, por exemplo, construir um prédio, e aí ele recebe juros por isso, e esses juros ele divide com você, que comprou ali uma cota dele. Como a gente vê aqui, ó, ele está pagando 10 centavos por cada cota. Então você compra uma cota por R$ 9,47, como a gente viu, e no mês seguinte você recebe aqui 10 centavos, né, que é o que a gente chama de dividendo. Se a gente fizer aqui uma comparação, né, do MXRF11, CDI, IFIX e a inflação, a gente vê que o MXRF11, na maioria do tempo, na maior parte do tempo, ele está à frente de todos esses índices. Na parte aqui dos dividendos, a gente vê que ele paga os dividendos em torno do dia 15, dia 14, e quando a taxa Selic está mais alta, como é o caso de agora, né, em 15%, ele tende a ter uma rentabilidade maior. Como eu falei, ele investe majoritariamente em CRI, que está atrelada ao CDI. Então, taxa Selic maior, ele vai pagar uma rentabilidade maior e vice-versa. Bom, mas bora ver aqui o que interessa, que é quanto rende R$ 25.000 aplicados no MXRF11 com a rentabilidade atual dele. Então, a gente tem aqui, o preço de uma cota está R$ 9,47, último rendimento, quanto que ele está pagando por cota? 10 centavos, investimento mensal, vamos considerar zero, ou seja, a gente não vai fazer aporte mensal. Quantidade de cotas inicial, né, R$ 25.000 equivale aqui a mais ou menos 2.600 cotas, então tá aqui quantidade de cotas inicial no prazo de um mês. E tá aqui, R$ 25.000 aplicados no MXRF11 vai render aqui R$ 260 por mês. Esse valor aqui você pode fazer o que você quiser com ele, mas lembrando que o ideal é que você reinvista esse valor, porque aí você vai aumentando o seu patrimônio e isso aqui vai virando uma bola de neve. Você reinveste, no próximo mês
a rentabilidade já vai incidir não em cima de 25 mil, mas em cima de 25.260. Então, você reinvestindo a sua rentabilidade, os seus dividendos, você tem um efeito bola de neve acontecendo ao longo do tempo. Vamos considerar agora o prazo de 12 meses ou um ano, né, para a gente ver a diferença. Então, em um ano, você vai estar recebendo por mês R$ 291 por mês de dividendo e vai ter aqui um total reinvestido de 3.307, ou seja, somando com os 25 mil inicial, né, você vai ter um total de R$ 28.307 de patrimônio. E só para você entender a diferença quando você faz aportes mensais, eu vou considerar agora um aporte mensal. Vamos considerar que o investimento mensal, todos os meses, você coloca ali R$ 300 a mais. Então a gente está considerando aqui os 25 mil iniciais, né, mais R$ 300 que você tira ali do seu salário todos os meses para aportar. Bora colocar aqui um prazo maior também, de 10 anos. E tá aqui, depois de 10 anos, aportando R$ 300 por mês, você vai estar recebendo de dividendos todos os meses R$ 1.665. Isso aqui, todos os meses de renda passiva. E você vai ter um patrimônio total de 98 mil, que foi o total reinvestido, mais 36 mil, que foi o total investido, ou seja, mais de 130 mil reais de patrimônio e uma rentabilidade aqui todos os meses de 1.665. Isso aqui, renda passiva. Lembrando que o patrimônio também é seu. Você pode fazer o que quiser com esses 130 e poucos mil reais. Bom, e um detalhe, eu mostrei aqui o exemplo do MXRF11, mas você não deve colocar todo o seu recurso, todo o seu capital em um único fundo imobiliário. Você tem que diversificar sempre. Eu, por exemplo, tenho mais de 10, eu tenho 10 ou 11 fundos imobiliários na minha carteira, né? Porque assim você consegue ter mais segurança ao longo do tempo, né? Então você diversifica entre fundo de papel, fundo de tijolo, fundos de setores diferentes, né? Um fundo, por exemplo, de shopping, de galpão logístico, de laje corporativa, porque dessa forma você protege mais o seu capital. E outra coisa, fundo imobiliário se trata de renda variável, então tem que ter cuidado, principalmente se você for iniciante. Só coloque um dinheiro ali no fundo imobiliário se é um dinheiro que você sabe que não vai precisar pelos próximos 1, 2, 3 anos, porque como o próprio nome já diz, é renda variável. Então ele está subindo, oscilando, subindo e descendo. Se você compra agora um fundo hoje, né, e aí precisa do dinheiro desse fundo daqui 2, 3, 4, 5 meses, pode ser que esse fundo tenha caído o preço e aí você comprou na alta, vai vender na baixa e aí acaba tomando prejuízo. E outra, é importante que você tenha uma reserva de emergência antes de começar a investir em renda variável, em fundo imobiliário, em ações, porque isso vai te dar mais segurança, mais conforto, né? A gente não sabe o dia de amanhã, então se surgir algum imprevisto na sua vida, por exemplo, você perdeu o emprego, você tem ali aquela reserva de emergência para te socorrer. E uma reserva de emergência ideal deve constituir ali cerca de 6 meses do seu custo de vida. Então, por exemplo, se você precisa de R$ 2.000 para se manter, para sobreviver por um mês, significa que a sua reserva deve ser constituída por R$ 12.000, ou seja, 6 meses do seu custo de vida. Bom, então é isso. Eu vou deixar aqui esse vídeo que tem bastante informação sobre como investir, montar carteira, fundo imobiliário, né? Então assista esse vídeo que está bem interessante. Se gostou desse vídeo, deixa o like, que isso ajuda o YouTube a compartilhar ele com mais pessoas. Se inscreva no canal. Um abraço e valeu!